Olá, amigos e amigas do nosso canal. Hoje, com muita alegria, trago a vida deste brasileiro que está a caminho da santidade, o beato Francisco de Paula Vitor, conhecido como Padre Vitor de Três Pontas. Bem, vamos para a vida deste grande beato, que deixou um grande rastro de santidade. O livro que conta a história de Francisco de Paula Vitor, escrito pelo teólogo italiano Gaetano Passarelli, começa com um sonho. O jovem negro, escravo, que passava seus dias na campanha, Minas Gerais, no início do século XIX. Era o seu professor de alfaiataria, que queria ser padre. Era um sonho impossível a pessoas como ele na época. Mas ter fé é crer no que não é possível. E Victor venceu todos os preconceitos e barreiras sociais, se tornando o primeiro padre ex-escravo no Brasil. Sábio de Vitor está descrito nos poucos documentos que ele deixou em vida e nas dezenas de depoimentos das pessoas que o conheceram. São histórias passadas de pais para filhos. Contam sua humildade, total dedicação às pessoas, persistência ante obstáculos racistas. O que se pode perceber na vida de Padre Vitor é que a fé realmente remove montanhas, e um sonho é capaz de mudar a realidade de uma época. A história do Padre Vitor começa em um casarão, na rua direita da Campanha, Minas Gerais, de 1827. Foi ali que ele nasceu, no dia 12 de abril. O primeiro documento consta que ele foi batizado 8 dias depois, pelo padre Antônio Manuel Teixeira, mais antiga do sul de Minas. Aquela época, a vila de Campanha da Princesa da Beira reunia fazendeiros em busca de ouro e seus escravos. Victor nasceu escravo, mas não viveu como um. Veio ao mundo na casa de Dona Mariana Bárbara Ferreira, que de forma contrária à época, tratava os escravos da casa com muita dignidade. Por Victor, o carinho foi maior. Ainda ela se tornou sua madrinha, sob sua tutela. Ele aprendeu a ler, escrever, tocar piano, falar em francês, aprendeu até a sonhar. O casarão onde Victor nasceu permanece em pé até os dias de hoje. Atualmente a rua direita se chama Saturnino de Oliveira e o casarão abriga uma loja de artesanato da família, da artista Marisol Garcia da Luz, de 51 anos. Ela e a filha Júlia da Luz, de 34 anos, tomaram como missão preservar a história de Padre Vitor. Formada em turismo, Júlia chegou a desenvolver um trabalho acadêmico sobre a casa em que mora há uma década. Segundo ela, o velho casarão colonial só foi alterado em alguns detalhes, após passar por 2 reformas. As telhas mudaram para as francesas e foram pintadas e tiradas as feitas na coxa pelos escravos. As janelas de guilhotina foram substituídas pelas de folha, e detalhes de vidro foram colocados nos pórticos das portas. Banheiros que não existiam na época e uma varanda ao fundo foram construídos. Quando chegamos, foi uma surpresa. A gente não sabia que ele tinha nascido aqui. O imóvel já estava fechado há algum tempo. Aí a gente percebeu que tinha muita história para preservar. Conta Júlia, e continua escrevendo o que sabe. Dona Mariana era uma mulher de posses. Eles tinham dinheiro, moravam no centro da vila. A família dela tinha eira e beira. A expressão de tempos antigos é explicada por Júlia. Eira é o eirado, espaço onde as pessoas secavam sementes, criavam pequenos animais. A beira é o beiral do telhado, e naquela época beiras trabalhadas revelam um refinamento que só famílias com dinheiro poderiam ter. Vitor teve muita sorte, foi iluminado, nasceu em uma casa com a Dona Mariana, que foi a madrinha dele. Pagou tudo o que foi preciso, proporcionou tudo o que ele teve, completa Júlia. Na juventude, Vitor começou a trabalhar como alfaiate, e foi ao seu mestre que revelou primeiramente a vontade que tinha de ser padre. A reação, como de qualquer um que ouvisse de um negro escravo, que queria uma posição de branco, não foi boa. Conta-se que após sua revelação,
Vitor apanhou em rua pública de seu mestre, mas reação oposta teve sua madrinha. Ao ouvir o sonho do afilhado, foi atrás do padre da cidade para saber se isso seria possível. Meio incrédulo, porém esperançoso, padre Antônio Felipe de Araújo disse que o bispo de Mariana, Minas Gerais, Dom Antônio Ferreira Viçoso, visitaria a vila em breve e com ele poderiam consultar a esta possibilidade. À época, jovens negros e escravos não eram aceitos em um seminário católico. A lei do ventre livre e a lei áurea, que aboliram a escravidão no Brasil, só se tornaram realidade em 1871 e 1888, respectivamente. Mesmo excluindo suas características de nascença, Vitor já não poderia entrar para a vida religiosa, simplesmente por ser filho só de mãe, de pai desconhecido, como explica o atual bispo de Campanha, Dom Diamantino Prata de Carvalho. Acompanha o processo de beatificação de Vitor desde o início e conta que, admirado com a força de vontade de Vitor, o bispo resolveu ajudá-lo. Para ele, a bênção de Dom Viçoso foi essencial para que o jovem pudesse encaminhar no seu sonho. São gestos proféticos que a gente diz na igreja. Há pessoas que intuem que preveem certas situações e aí já se movimentam, realizam obras capazes de favorecer aquilo que o movimento quer, no caso, o movimento da abolição da escravatura, explica. Mas se o Brasil caminhava para uma transformação ao sul de Minas do século XIX, não estava preparado para ver a mudança tão cedo. Após ser aceito no seminário como havia prometido a Deus, Vitor fez o caminho até Mariana, a pé. Ao chegar, foi recebido com um convite para os fundos da instituição, por onde os escravos entravam. Foi difícil se fazer acreditar que ia entrar pela porta da frente, que seria aluno e não serviçal. Uma vez lá dentro, o tratamento foi digno de um teste de perseverança. A repercussão não foi boa. Os próprios colegas de Padre Vitor o humilhavam. Queriam que ele fizesse trabalho de escravo, limpar o chão, os sapatos de todos. Continua Dom Diamantino. Conta-se daquela época que Vitor fazia o que pediam, como um escravo, porque não era trabalho para ele. Dom Viçoso interferiu na medida do possível, para que ele fosse tratado como aluno, e como a água que aos poucos fura a pedra. E ao se formar no seminário, o desprezo dos colegas foi transformado em, no mínimo, respeito e muita admiração. Foi muito difícil, mas ele superou, com muita dignidade, com muita paciência e humildade, finaliza Dom Diamantino, o jovem negro, ex-escravo, se tornar padre. A ordenação de Padre Vitor aconteceu no dia 14 de junho de 1851, com a bênção de todos os religiosos necessários. Uma vez pároco, Vitor voltou para a Campanha e rezou sua primeira missa na cidade natal. Por lá permaneceu por cerca de 1 ano, até que chegou a notícia de sua transferência para Três Pontas. Padre Vitor chegou à pequena vila em junho de 1852 para substituir o vigário da paróquia que havia morrido. Ironicamente, segundo consta no livro de Passarelli, a origem de Três Pontas está ligada a 2 aldeias de negros fugitivos, os quilombolas, e para destruí-las, o governo da capitania de Minas Gerais encarregou 2 capitães após a missão concluída. Eles dividiram o território em lotes que tomaram posse. A época em que o padre negro chegava em Três Pontas, a vila reunia em sua maioria fazendeiros que faziam riqueza com o trabalho dos escravos. E se no seminário onde Deus é chamado todos os dias, a reação em aceitar um padre negro foi difícil. Em Três Pontas, ela poderia ter se tornado uma tragédia. Ele também não foi bem recebido em Três Pontas, continua Dom Diamantino em sua fala. O povo simples o aceitava bem, mas os graúdos, por exemplo, o Visconde de Boa Esperança falava: "Nós pedimos um padre sábio, um padre bom, e manda aqui um negão." Mas Padre Vitor foi para amar o povo e perdoar os inimigos. E foi preciso muita sabedoria e persistência
para derrubar o grande preconceito que havia na época. Ele passou por agressões, missas rezadas para uma igreja praticamente vazia, piadas ofensivas, racistas, mas a bondade e a caridade que o religioso continuou a dedicar aos moradores da vila, apesar de todas as humilhações, pouco a pouco conquistou até os fazendeiros mais ricos da região. E ele passou a ser conhecido como o lendário Padre Negro de Três Pontas. Desse período, tudo que se conta foi passado de família a família, e todos os depoimentos foram reunidos na pesquisa histórica para o processo de beatificação. Muitos se lembram de sua voz grave e de sua personalidade rígida, justa, porém bondosa. Padre Vitor morava em um casarão simples e vivia praticamente de doações. Ele era um homem muito bravo, muito rígido, mas tinha um coração de ouro. À medida em que a estima por ele aumentava, também aumentava o que lhe era doado, mas nada a ele pertencia. Conta-se que um homem pobre foi a Padre Vitor, com o estômago vazio, pedir o que comer. Padre Vitor havia acabado de se encontrar com um dos muitos fazendeiros que passaram a frequentar a igreja. Após se admirar com o Padre Negro, e dele ganhou uma quantia de réis para ajudar na sua paróquia. O envelope com o dinheiro estava no bolso do religioso, e sem pensar, ao ouvir o pedido do homem, o entregou tudo. Quando o pedinte viu a grande quantia que estava no envelope, voltou correndo para devolver a maior parte e só ficar com o suficiente para comer. Em sua cabeça o padre se enganou ao lhe dar tanto dinheiro, mas Victor disse: "Eu já lhe dei o que tinha e não quero de volta, fique com tudo." Atitudes como essa foram repetidas por muitos moradores da época. O que tinha na casa do padre era de todos, e todos entravam livremente para pegar comida, dinheiro, objetos. Conta-se que Padre Vitor somente repetia que esperava em Deus, e por isso nunca iria faltar. Nos fundos de sua casa, o padre ainda cuidava de um leproso, doente, rejeitado pela sociedade da época, pela falta de cura para sua doença. O homem apareceu na igreja um dia e Padre Vitor ofereceu ajuda. No cômodo onde ele passou a viver, só Padre Vitor entrava e passou a cuidar do doente, por quanto houve necessidade. Conta-se também que enfrentava o demônio. Não era coisa difícil para o padre. Vitor foi um padre exorcista, e foram muitos que procuraram sua ajuda, para tirar o demônio de entes queridos e residências familiares. Não há notícias de que alguma vez o Padre Negro não tenha conseguido expulsar o maligno. Mas além da infinita bondade para com a população, Padre Vitor quis doar algo mais para os moradores daquela época. Pequena vila, educação foi o que foi constado. Conta-se que desde que chegou a Três Pontas, o religioso reunia as crianças e ensinava o que sabia a cada uma delas. Ensinou-lhes música, e se não tinha instrumentos musicais, pedaços de madeira, ferro e restos de casas se transformavam neles. As crianças o adoravam, mas em determinado momento, Padre Vitor resolveu profissionalizar a educação e fundou uma escola, a primeira de Três Pontas. Ali reuniu filhos de gente simples e gente rica para aprender de professores que trouxe de fora, e deles mesmo deu aulas no colégio Sacra Família, até quando a saúde dele permitiu. Logo depois, iniciou a reforma da capela para se tornar a Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Ajuda, até hoje em pé em Três Pontas. Mas para tornar esses planos realidade, foi preciso muito dinheiro. Mesmo precisando investir nas suas duas obras, Padre Vitor não diminuiu seu lado caridoso e continuou dando tudo o que tinha para todos. De repente o dinheiro começou a faltar e as dívidas se acumularam. Uma denúncia foi feita ao seminário de Mariana sobre os títulos não pagos ainda pelo padre de Três Pontas, e Vitor foi chamado a prestar contas ao bispo. Conta-se que ao chegar na sala de Dom Viçoso, seu velho padrinho, Vitor colocou seu chapéu na parede e ele permaneceu dependurado, mas no lugar não havia gancho para segurar o chapéu. Apesar do espanto, Dom Viçoso manteve as palavras duras
e quis entender o que estava acontecendo. Padre Vitor explicou tudo o que estava fazendo, reconheceu seu erro administrativo e prometeu resolver a situação. Triste com sua desorganização financeira, Padre Vitor voltou para Três Pontas com uma decisão drástica e iria pedir demissão da paróquia, já que um grande mal havia feito sem querer para aquela comunidade. Os moradores se espantaram com a possibilidade de perder o pároco querido e resolveram fazer algo. Conta-se que uma noite se reuniu todos na porta da casa do padre e lhe entregaram um envelope com todas as suas dívidas quitadas. O povo mesmo reuniu dinheiro para isso e o fizeram prometer que não deixaria Três Pontas. E ali Padre Vitor permaneceu por 53 anos, até deixar este mundo. Morreu no dia 23 de setembro de 1905, após ter um acidente vascular cerebral, um AVC. Sua escola formou pessoas importantes para a religião, como o primeiro bispo de Campanha, Dom João de Almeida Ferrão, e o médico Samuel Libani, que hoje dá nome ao Hospital de Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas sua bondade foi além e formou uma geração que podia enxergar uma alma semelhante, apesar de todas as cores que pudessem nos separar como humanos. Ele estava acima das humilhações, perseguições. Ele via realmente com o olhar de Cristo, afirma Dom Diamantino. Ele foi um grande ser humano, uma pessoa que tinha muita fé. Acredito que ele foi um homem muito autoconfiante, tinha muita força, muita vontade e muita santidade. Fez exatamente o que ele quis. Tudo o que ele podia dar, ele deu. Morreu com a roupa do corpo. Ele realmente foi um homem de Deus. Finaliza Júlia. Meus irmãos e irmãs, essa é a história de mais um beato da nossa igreja. Podemos dizer santo, pois está a caminho da sua santidade. Logo e com grande fé temos que em breve teremos em nossos altares. Pedimos nessa noite a intercessão de Padre Vitor, pedindo a graça para superarmos toda essa pandemia, todos os vícios, toda a tristeza do corpo e da alma. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Vitor, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.